pues tenemos el honor de tener a este profe que nos va a dar la clase de control biológico de plagas y enfermedades. Y bueno, para que ustedes conozcan un poco más quién va a impartir esta clase, les tenemos aquí una pequeña presentación del profe Jaime. Bueno, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Somos hermanos porque estudiamos pues en la misma universidad. También hizo su doctorado en fitopatología en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil. Él es brasileño, bueno, ahí le van a escuchar el acento brasileño que tiene y ha tenido pues experiencia haciendo su tesis de doctorado en café. Entonces, pues tiene mucho conocimiento y hoy la clase pues nos va a ser todo sobre el control biológico. Bueno, y como les mencionaba, actualmente es el profesor de fitopatología en la Universidad Air. Y ahí pues hay diferentes áreas donde las que él participa en experiencia de trabajo y experiencia profesional, pues que son como la parte práctica que tiene el aula. Bueno, también fue profesor de microbiología de suelos en la Universidad Federal de Oeste de la Bahía y ahí pues desarrolló investigaciones en microbiología agrícola. Además, fue líder de equipos de investigación y desarrollo en empresas muy reconocidas, una es Del Monte, en los años 1999 a 2000, y también en la empresa Michelin en los años 2000 y 2008. Así pues que hoy tenemos aquí a un profe muy estimado y con mucho conocimiento que les viene a compartir con ustedes, así que aprovechen al máximo esta clase. Recuerden que está el chat para que puedan hacer sus preguntas y también las pueden hacer mediante Facebook, YouTube. Ahí vamos a estar pendientes de atender todas sus consultas. Así que, bueno, yo los dejo con su profesor para que les dé esta clase. Muchas gracias, Rosa Maria, por su ah, tiernas palabras aí de es un honor para mí también tenerla como ahí compartiendo la misma alma mater, ¿verdad? Nuestra universidad. Y para mí es un honor también trabajar aquí, intentar compartir un poco de lo que tenemos ahí de conocimiento con estos jóvenes caficultores, ¿verdad? Me encantan estas iniciativas así en que hace com que nossos jovens sejam empoderados, ¿verdad? Com o conhecimento prático. Isto para mim é o que me motiva a continuar na vida acadêmica, ¿verdad? Me encanta. Vou a compartilhar aqui minha apresentação, só um momento, que a tecnologia aqui la tenho. Ok, só um momento. Ok, por mis cálculos, Rosa, eu creio que todos estão vendo, ¿verdad? La projeção, ¿verdad? Es correcto, profe. Ahí está bien, se ve súper bien. Listo, eu vou mirando aqui e aí vou falando. Em Ok. qualquer momento também, Rosa, podemos, não há problema, ¿verdad? Temos aí, eu tenho isto calculado hasta 6:40 para ter tempo de conversações, pero podemos, me pode interromper, ok? E aí temos aí uma discussão, porque uno também muitas vezes se sente falando solo, ¿verdad? Entonces, Perfecto, profe. ok. Ahí sí hay interacciones y si los muchachos quieren participar, ahí vamos a estarles habilitando el micrófono o también por el chat para atender todas las preguntas. Ah, le agradezco mucho. Muchas gracias, ¿ok, gente? Entonces, por favor, me siento, de nuevo, es un honor y yo me siento retado así de estar con ustedes en este momento. A mí me gusta mucho el cultivo del café, ¿verdad? Soy profesor de fitopatología y ya trabajo con enfermedades desde enfermedades de plantas desde los años, al inicio de los años 2000, ¿verdad? E o café, eu tive uma oportunidade de estudar alguns aspectos de enfermedades em 2000, 2012, 2013 e 14, basicamente, com os experimentos que hicimos em campo. E aqui eu trago algumas coisas que he aprendido durante estas caminadas, ok? Basicamente, só um momento, por favor, que eu tenho aqui um problema.
Ok, então vea o que traje aqui para vocês. Minha ideia acá é enfocar todos os aspectos de lo que temos hoje em Brasil de controle biológico de plagas e enfermedades, verdade? Que é a temática que me foi solicitada. Veja que estes sistemas de cultivo de café em Brasil são muito intensivos, verdade? E nós temos aí uma grande quantidade de produtos que nós chamamos de alternativos, que são aqueles produtos que muitas vezes não vêm com as sínteses que estamos acostumados, verdade? Do que temos no mercado. Então, isto está aumentando e as tendências, não só em café, sino que também em soja, em algodão, em maíz. Isso em condições brasileiras. Então, aqui tenho estas questões específicas, pensando todo o aspecto estrutural da planta de café. Agora, os termos como jovens coisas que nós como jovens relacionados com a agricultura não podemos olvidar nunca, é que a planta é um ser vivo que depende de coisas, verdade? De fatores que nós chamamos abióticos para sua nutrição, ok? Um exemplo, a luminosidade, a nutrição, os fertilizantes, verdade? Que aí os encontramos e temos que supri-los, e também sofre com coisas com patógenos, com plagas, verdade? Então, nós temos que entendê-la com este aspecto general, verdade? E vemos uma necrosis, ok? Uma mancha. Quando vemos uma pudrição, quando vemos uma clorosis, em realidade é uma relação de um ser vivo entre seres vivos, verdade? E nós outros temos que utilizar nossa experiência para deduzir, porque por motivos óbvios a planta não é como nós outros, verdade? Os animais assim que podemos exprimir-nos e falar e todo, verdade? E nós outros temos que tratar. Em essas situações, para fenômenos de infecções, nós outros temos as considerações da planta, do patógeno e do ambiente. Por exemplo, estamos falando do ambiente brasileiro. Muitos de vocês estão aqui por Centroamérica. Então, cada lugar, seja Honduras, Costa Rica, Guatemala, vai ter seus próprios ambientes em donde o cafeto, verdade, está ubicado. Listo? Só para que tenhamos isto claro. O café é muito importante para a economia brasileira, principalmente. Veja vocês que Brasil é o principal produtor e aí temos toda uma tecnologia muito diversificada de produção de café. Diferentemente do que passa aqui em Costa Rica, me gusta muito o café tico, é muito bueno o café de Costa Rica, basado em coffee arábica, el café arábica, ¿verdad? Eu não sei como é, ou seja, eu sei que alguns países têm muito forte esta questão do café arábica aqui em Centroamérica, pero em nossas zonas brasileiras temos também coffee canéfora, ¿verdad? O café que é toda los robustas. E isto nos permite aí ter uma boa flexibilidade de producciones. Entonces, solo para poner esto, es un productor importante para el mundo, tiene una diversidad de tipos de cafés diferentes, de espécies diferentes, e em este contexto se produz em diferentes sistemas. Temos café pleno sol, sem sombra, café de barrura, café de altitude, temos café barro sombra em sistemas agroflorestais, e cafés em rotação também, que agora já é outra tendência. Isso, só para que tenhamos isto considerado. Agora, veja, quando nós outros consideramos os problemas comuns que ocorrem aí no café, há vários. As empresas de fertilizantes, as empresas de agroquímicos em general, direciona muito desses produtos para este cultivo em Brasil, né?
Porque, de hecho, esta planta, por essa diversidade de ambiente, como les comentei, ellas estão, ou seja, este hospedeiro em diferentes ambientes, com os patógenos que podem estar aí, vão a ter diferentes níveis de enfermedades, em frutos, em granos, em hojas, em raízes, ok? Então, nós sim temos em Brasil muitos problemas com pragas e enfermedades em el cultivo del café. Agora, trayendo para este contexto de lo que quero poner aqui para vocês em esta charla, os controladores biológicos sim são opções para substituição de moléculas químicas utilizadas na produção de café? Por supuesto que sim, ok? Há um mercado, de hecho, vou dizer alguns produtos que temos no mercado brasileiro, já dentro desta linha de controle biológico. Controle biológico, nós temos que pensar os mecanismos, verdade? Não me gusta se ser muito teórico nesta coisa, pero basicamente esses controladores biológicos, eles têm mecanismos. Os mais frequentes são aqueles de competência. Ah, que é a competência, professor? Competência por espaço, competência por nutrientes. Ou seja, você põe aí um microorganismo que vai competir com o patógeno por aqueles nutrientes que estão aí. A ideia é que o biológico consuma esses nutrientes e falta nutriente, falta espaço para o patógeno. O patógeno se diminui, verdade? Veja, diminui, não se erradica por completo. E também há aqueles mecanismos de antibiose, ou seja, o microorganismo biológico, controlador biológico, produz antibióticos, produz aí uma série de metabolitos secundários que podem diminuir, verdade? A adaptabilidade, ou seja, a adaptação do patógeno. Há outras formas mais sofisticadas que o processo de coevolução nos traz, por exemplo, hiperparasitismos, verdade? Uma tricoderma, por exemplo, que cresce suas hifas por dentro de um pitium, por exemplo, ou de uma fitóftora, que são gêneros de omicotas, ou seja, organismos parecidos com hongos, que suelen causar muitos problemas em raízes do café. Então, este é o contexto aí de estes produtos biológicos, verdade? Que nós chamamos como benefícios, que podem trazer benefícios para a produção. Veja, gente, aqui é amplo, verdade? Temos muito problema com em Brasil, nós chamamos la broca del café, que é um coleóptero, verdade? Que nos causa problemas. Este nos consome as energias e nós temos que combater. Generalmente, em muitos casos, é o inseticida convencional, principalmente órgano fosforal, verdade? Sin embargo, há umas cepas atualmente que estão evolucionando bastante basadas em Beauveria baciana, verdade? É um hongo entomopatógeno que, em realidade, ele vai a hiper, ou seja, a parasitar a estrutura, o exoesqueleto de la broca, del coleóptero. ¿Verdad? E temos aqui alguns produtos comerciais disponíveis hoje em el mercado brasileiro, como o Biovir e o Boverir, ok? Basicamente, esses dois produtos, eles ajudam a diminuir a carga química de órgão fosforado. Veja, diminuir. Em nenhum momento nós outros pensamos que vai eliminar completamente a carga química, em este caso, de órgão fosforado, ok? Assim se hace em el momento. Por supuesto, aqui eu tenho que dizer algo para vocês que são muito, ou seja, que são jovens, verdade? Muitas vezes nós outros comparamos nossa eficiência de produto biológico com os convencionais químicos, verdade? Pero esto nos impone algunos retos. Por ejemplo, estos productos químicos de síntesis xenobióticos que nosotros llamamos,
ellos em realidade têm um efeito mágico. ¿Verdad? Nós aplicamos hoje e vemos o resultado, se aplicamos em la mañana, vemos em la tarde, ¿verdad? Esto, para muitos, o efeito psicológico em el productor, e vocês são filhos de produtores, muitos de vocês, isso é muito importante. Aplicamos e sentimos que funciona, ¿verdad? O biológico necessita tempo, porque depende das interações, das reações. E aunque em largo prazo pode ter um efeito como o químico, este efeito não é tão marcante, tão imediato como estamos acostumados, ¿verdad? Então, só para que tenham isto em mente, ¿verdad? El bicho, em português, nós chamamos el minador este, ¿verdad? Ve ustedes, es la larva minadora del café. Ella também, com cepas especiais deste Bacillus thuringiensis, nós logramos diminuir também a carga química, ¿verdad? De alguns produtos utilizados. Ah, este insecto é um grande problema para a produção de café e a utilização de Bacillus thuringiensis ha demonstrado a possibilidade de diminuição atual também de cargas químicas para o manejo de este insecto. Com os ácaros, as coisas se põem um pouco mais complicadas, verdade? Veja que muitas vezes estos ácaros, ellos se alojan dentro de los tejidos de la planta e há várias espécies de ácaros que afetam ao café em Brasil, ¿verdad? Então, a estratégia aqui também é a utilização de la própria espécie, ¿verdad? Ou seja, a própria família de espécies de ácaros depredadores. E isto associado com alguns controladores biológicos também ha demonstrado resultados interessantes, porque temos que buscar o ácaro dentro de los tejidos, ¿verdad? Del café. E isto, ve ustedes que pensando biologicamente, você ter um microorganismo que logre entrar dentro da planta sem infectá-la, ¿verdad? De hecho, exceptuando-se alguns conhecidos micro-organismos que vivem aí dentro da planta, não é fácil, verdade? Quando pensamos em estes micro-organismos que vivem dentro da planta sem causar dano, estamos falando de endófitos, verdade? De estes micro-organismos endófitos, que também já é outro aspecto do controle biológico que também está em evidência nos últimos anos. Profe, Aqui nós, por aquí sim, tenemos, bueno, tenemos muchos saludos de muchos de los países que nos están viendo la clase, ¿no? De Colombia, de República Dominicana, Panamá, Nicaragua, bueno, Honduras, tenemos muchos saludos. Y también tenemos una pregunta con respecto al aplicar Beauveria baciana. ¿Cuál sería el mejor momento para aplicar pues este tipo de enemigo natural, ¿no? Para tener pues un control más mayor, ¿no? Y evitar pues el uso de químicos. Entonces aquí nos preguntan pues cuál sería como ese momento ideal como para que sim. Beauveria baciana pueda hacer el mejor efecto en en esta plaga que es la broca. Muito boa pergunta. O que nós outros estamos recomendando muito é isto em geral para todos os controladores. Pero Bovéria, nós outros recomendamos muito forte fines de la tarde. Em Brasília está também em tendência aplicações noturnas, verdade? Em la noite. Então, fines de la tarde, pero de la tarde mesmo, início de la noite. Com a necessidade, hoje já temos equipe que nos permite aplicar aplicações noturnas, verdade? Então, isso está a tendência, ¿ok? La gente muitas vezes, não, vamos fazer em la mañana, ¿verdad? Pero em la mañana, estes micro-organismos, eles necessitam aí um tempo de alta umidade relativa, ¿verdad? Em condições para se instalarem na plantação, ¿verdad?
Então, contestando de forma bem, e quando aplicamos fines de la tarde, início de la noite, nós outros temos um máximo de exposição a altas umidades relativas, verdade? Que nos garantiza aí a colonização máxima de los nichos, verdade? Que neste caso Beauveria se estabelece. Perfeito? Aqui nós outros, já traindo para o principal problema, e este é bonito que sepam, verdade? O principal problema del café em condições brasileiras é a roya del café, que não é diferente de muitos lugares aqui também de Centroamérica, verdade? Há um montão de trabalhos de microbiologia, de fitopatologia, indicando um montão de hongos que têm, em condições de laboratório, uma boa ação contra, ¿verdad? Um bom antagonismo contra Emileia vastatrix. Sin embargo, em condições de campo, é completamente diferente. Muitas vezes, ou seja, 99% das vezes, as coisas que funcionam em laboratório, em campo, têm problema, verdade? E aqui é um caso muito clássico, verdade? Então, por exemplo, tricoderma, há várias espécies de tricoderma que estão muito adaptadas e hoje sim têm um efeito, e já há produtos como o tricodermil e Elecotric, que funcionam muito bem contra a roya. De novo, não substitui os químicos convencionais, os triazoles e as estrobilurinas, ok? Sin embargo, há casos de propriedades que diminuem a dependência desses químicos tradicionais utilizando essa estratégia em hasta 75%, ok? Então, isto já existe. É evidente que não é só basado em la estratégia, ou seja, o método, sim, a estratégia de fumigação, verdade? Sino com todo um conjunto de estratégias integradas de proteção do cultivo. Perfeito? Principal problema del café. E aqui eu tenho que falar um pouquinho desta roya del café, de como se vino, ¿verdad? Esta enfermedade tem uma história muito interessante em el mundo. Isto é uma enfermedade que tuvo impacto em las costumbres, é uma enfermedade que cambiou, por exemplo, esta coisa que solemos ver em televisão, verdade? Que em las películas, de que los britânicos aí têm o té, eles tomam té hoje porque uma enfermedade, que foi essa, a roya, acabou com as plantações de Grã-Bretanha naquele entonces, em Sri Lanka, verdade? E substituíram, em realidade, o café por el té, verdade? Então, essas coisas, e também causou um montão de problemas econômicos e sociais, verdade? Em estas zonas que dependiam de esta produção. Quando este hongo chegou de forma a causar epidemias severas em muitas zonas, este cambiou completamente a distribuição das plantações em el mundo, hasta com impactos que chegam hasta hoje. Lo que hace, por exemplo, que Brasil e Colômbia hoje sejam grandes players, ¿verdad? Em este mercado está intimamente relacionado também com a forma de huir, ¿verdad? Del impacto desta enfermedade em outras zonas de produção do passado. Como já les dije, sendo o Brasil hoje o principal produtor, em 1970 encontramos por primeira vez La Roya em Brasil, ¿verdad? E veja que depois de menos de uma década, isto já estava por todos os estados brasileiros e por muitos dos países de Sul e Centroamérica, ¿verdad? Então, é uma epidemia
en realidad que ella se hace pandémica, ¿verdad? En donde hay café, muchas veces nosotros tenemos la roya como principal problema. Aqui eu puse para efeito de curiosidade de usted de como esto ocurre, ¿verdad? De los inicios, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX y fines del siglo XX, de cómo viene esta corriente, ¿verdad? De colonización, de epidemias en sentido oeste, este. E aqui, em realidade, as epidemias podem ser tão severas a ponto de levar o 80, o 90% da produção, ¿verdad? Muitas vezes, em promédios, você tem aí perdas de 30, 40, 20%, a depender da finca, ¿verdad? E isto afeta toda a distribuição dos préstamos bancários, que a economia brasileira a agricultura depende muito desses préstamos todos os anos, ¿verdad? Então, com isso, nós temos que fazer aí toda a forma de conviver e administrar este problema. E se sabe também que por um fenômeno biológico, ¿verdad? Aquelas variedades muito produtivas, principalmente a arábica que temos em Brasil, elas também são muito suscetíveis à roya. Que isso é o destino, ¿verdad? Que assim lo fuera. Há um fenômeno, este fenômeno se chama linkage drag, ¿verdad? Que é o arrastre génico. Não vem ao caso aqui, pero só para que sepam que este fenômeno existe muito marcadamente em este caso. E aqui eu puse aspectos assim de los síntomas y signos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos en fitopatología de la sintomatología, ¿verdad? Nosotros vamos a ver mancha amarilla, pálida, translúcida que inicia, ¿verdad? Generalmente en la fase abaxial, aqui eu puse el invés de la hoja, ¿verdad? E nós vemos a formação de los signos, que são essas esporas, que tem um nome bonito, que eu escrevi aqui para que vocês se lo lleven, ¿verdad? Urediniósporas, que é a marca típica certa de que é roya. Estou seguro que muitos de vocês, como cafeicultores, já viram estes tipos de manchas e esporas em seus cafetais. E me leva às tátricas. Aqui tenho toda a classificação que também te las dejo acá. É um Basidiomycota, ou seja, da mesma classe de los hongos que produzem champignons, mas não vamos a ver o champignon neste caso, ¿verdad? E tem uma dispersão muito forte por viento, salpique de lluvia. Há uma ampla, ou seja, uma temperatura muito tropical para seu desarrollo entre 21 e 21 e 25 graus. E aqui é a parte que me considero importante, é um hongo em realidade, biotrófico ou biótrofo, como queiram, ok? Estes hongos, eles só sobrevivem em terrídeos vivos da planta. Então, veja você, a partir do momento que la hoja cae en el suelo, ¿verdad? Aquellas esporas, las que el viento no lleva, ¿verdad? Ellas pierden la viabilidad, o sea, pierden, se mueren muy rápidamente. Tem um período de 30 dias para generar novas esporas a partir de uma lesão, o que nós chamamos de período de latência. E é uma coisa interessante também que este hongo tem um ciclo de vida que se chama incompleto, verdade? E ao mesmo tempo, pouco se sabe de como ele adquire a tão alta variabilidade genética que se encontra. Em qualquer estudo que se hace da genética de Emilia tátricas, se encontra alta variabilidade genética. Veja que só em Brasil nós temos mais de 45 raças conhecidas. Então, isto hasta hoje não está muito claro, porque se imagina
que há um hospedeiro alterno, um hospedeiro alternativo, que não é conhecido, uma planta, ¿verdad? Aqui trago esta foto, é uma micrografia eletrônica de transmissão, ¿verdad? De la espora em sua visão de como se vê realmente, ¿verdad? Já tem esse aspecto de um riñón, ¿verdad? Isto em microscópio lo logramos visualizar bem. E édias muitas vezes formam essas estruturas. Estas estruturas, nós outros aí, nos agrupadas, se chama urédia. Estas urédias é o que vão a generar novos e novos esporos. Para manejarla, además de los controladores biológicos, la gente utiliza basicamente la estratégia, los métodos genéticos, ¿verdad? Entonces, programas de melhoramento genético, ¿verdad? Para desarrollo de variedades resistentes. Anduve leyendo acaso vários países têm estes programas em estas zonas centro-americanas bem desenvolvidos, ¿verdad? Então, isto é necessário que estejam trabalhando em conjunto com as associações de produtores para que essas variedades sejam cada vez mais provadas entre seus usuários. Por supuesto, o aspecto abiótico relacionado com a fertilização equilibrada e o controle químico não deixa de ser importante, ¿verdad? Basado entre protectantes e sistêmicos. Agora, considerando também os aspectos de fumigação de biológicos, ok? Porque muitas vezes há produtos que são buenos em estes casos para a arroia, que incluso podem ser utilizados em um contexto de agricultura orgânica, como o caldo bordalês, aqui eu pus o caldo viçosa que nós temos em Brasil, que são produtos basados em cobre, ¿verdad? Todos os óxidos e os hidróxidos de cobre, ¿verdad? E temos os triazoles e os metoxiacrilatos, que são as estrobilurinas, basicamente, que também têm buenos efeitos para o controle dessas enfermidades. E aqui eu puse também para que vocês se lo lleven, o ciclo de vida, ¿verdad? Está em inglês, pero se vocês observam, em um determinado momento, aqui nesta fletita que sale formando as teleosporas, vocês vão ver que há regeneração de um tipo de espora que não infecta o café, que é a baciliospora, ¿verdad? Ou seja, pense você que um hongo que genera um tipo de espora, dentre as muitas outras que se infectam o café, pero esta não infecta ao café. É por isso que se imagina que esta espora infecte um outro hospedeiro alterno. Ok, salimos de la roya. Alguém tem alguma pergunta sobre la roya? ¿Alguna curiosidad hasta aquí? Sí, profe, por aquí tenemos una consulta. Dice de José Adolfo Burgos, ¿cuáles serían las estrategias que usted considera para aplicar el control de biológico en la roya? Listo, listo, listo. Isso está muito interessante. Veja, para aplicar o controle biológico, veja que interessante, veja, aqui estou trabalhando em esta zona de Costa Rica, é uma zona de barrura, pero eu he hablado com antigos caficultores que há 30 anos cambiaram, ou seja, não foi por causa da laroia, tiveram que substituir seus cultivos, ou seja, não há café mais, verdade? Aqui em La Zona. E vê você que por isto, em um momento em donde uma raça fisiológica chega, causa esta primeira fuerza, ¿verdad? De devastação, de destruição de plantas, ¿verdad? Então, qual estratégia nós outros, como fitopatólogos, temos que pensar, ¿verdad? Pensando em uma estratégia de controle biológico. Bueno, pensar primeiro que o controle biológico ele nos permite também utilizar ferramentas de controle cultural, ok? Então, o manejo de
como o caficultor trabalha sua finca, para Roy é muito importante. Então, uma estratégia de controle cultural. Antes do controle cultural, se tu país tem cultivares resistentes, que não seja resistência completa, imunidade absoluta, isso não há, mas se há um programa de melhoramento, estamos em controle genético. Então, um bom controle genético, em donde o produtor tenha materiais disponíveis para ocasiões, verdade, de substituição. Em Brasil, nós fazemos controle biológico, pero, ve você, para cada 10 hectáreas, hacemos siembras que ponemos uma linha, ou melhor, que ponemos aí em estas 10 hectares, linha a linha, 5, 6 variedades diferentes. É uma estratégia também que aunque genética, o que nós chamamos de multilíneas, verdade? Aunque genética vai ter um impacto na utilização de seu controle biológico, ¿ok? Então, pensemos em isso, em programas de variedades, de comunicação do produtor com os cientistas de seus países, ¿verdad? Para ter essas variedades, as universidades, os centros de investigação e todo. La estratégia cultural, estratégia de fertilização, de poda, ¿verdad? La estratégia de controle químico. Ah, prof, pero que é este controle químico se é biológico? Não. Alguns materiais nos permitem trabalhar, por exemplo, todos os polvos de roca são buenos, por exemplo. Eu les dije aquele cobre, ¿verdad? Sulfato de cobre, hidróxido de cobre, ¿verdad? Alguns países se utiliza óxido cuproso, ¿verdad? Esto dentro de uma estratégia e você com sua cepa adequada de controlador biológico resiste, ¿verdad? Então você entra com este apoio. E mais recente, o ano passado anduve por Brasil aí em dezembro vendo que é tendência que há algumas cepas já de controlador biológico que suportam mescla com agroquímico. Ah, profe, pero não há sentido em isso, não é biológico. Claro que é, porque esta presença do biológico me reduz 60, 70% na carga química. Ojo, jovens, ojo. Lo que desejamos em este momento na agricultura mundial é a redução de cargas químicas, ok? A estratégia de controlador biológico é uma ferramenta para que logremos este objetivo. Visto? Assim lo penso eu, ¿verdad? E me gostaria compartilhar esta ideia com vocês. Continuando, temos aqui as cercosporioses, ok? Cercosporioses em Brasília é muito forte, lá tratamos com bacilos, há algumas cepas, a Serenade, ou seja, o produto Serenade, verdade? Singenta foi o primeiro, pero há outras cepas e atualmente se ha logrado buenos. Ou seja, é uma enfermidade que já não é tão dura quanto la roya, pero hay que cuidar. De nuevo, ¿verdad? Com manejo cultural mais que todo. Para esta, as variedades resistentes em Brasil aún não se ha desarrollado bem. E as martiteses e pudrições radiculares causadas por um montão de coisas, basicamente por Fusarium, por Phytophthora, por Pythium, ¿verdad? E tricoderma ha tenido um bom resultado também, que são estes, muitas vezes nós conhecemos esses fenômenos como declínios, verdade? Como estas muertes descendentes, como de la nada, verdade? Todo está bem com a planta e ella se põe muerta, seca. Quando você vai ver, o problema foi em la raiz, verdade? E aí temos aislamentos de Fusarium, de Phytophthora, de Pythium algunas veces. Bueno, a esta altura
já não é mi propósito aqui entrar em los detalhes de como, quais são os benefícios, ¿verdad? Aqui eu pus estes quatro aqui que nós outros que me abre, por lo menos que me inspira, ¿verdad? Em pensar em benefícios do controle biológico para o café, ¿verdad? Redução do impacto ambiental me motiva muito quando falamos de redução de cargas químicas, ¿verdad? Quando nós outros pensamos em las questões relacionadas com a segurança alimentária, de novo, a redução de cargas químicas, de aqueles que estão aí manipulando essas plantas, haciendo as fumigações, os produtores, os hijos de produtores como ustedes. Toda a parte da melhora da biodiversidade do agroecossistema, pensando muitas vezes que essas plantas não são, em muitos de nossos lugares, monocultivos exclusivos, verdade? Sino que agrossistemas mais complexos, com outras espécies, plantas, madeiráveis, animais. Toda a parte da eficiência e sustentabilidade a largo prazo. Aqui é o ponto. Eu les dije aqui o cambio do paradigma do controle químico. Nos gusta ver efeitos imediatos. Sin embargo, com o controle biológico, nós temos que cambiar nosso pensamento a este respeito e entender que o tempo é importante para que esta interação ocorra adequadamente. Eu hice uma atualização de lo que temos em Brasil para hongos fitopatógenos. Aqui, a estratégia é trabalhar também um novo grupo do comitê, ou seja, que temos hoje em el Comitê Internacional que acompanha toda a parte de resistência a fungicidas, que é o FRAC. Lá vê você que um grupo de moléculas que induzem a resistência, deixa a planta em priming, ¿verdad? A planta se pone lista para enfrentar o reto de uma provável infecção. Este mecanismo é o que nós em fitopatologia consideramos como a indução de resistência sistêmica adquirida e induzida. E aqui já há produtos como Actigar, que é basado em elastibem solar S-metil, específico para roya. Alguns produtores los usam e los recomendam dentro de uma estratégia também de redução de carga química. El Biobac, el TACAP é Bacillus subtilis, pero é uma linha, é linhaje especial, ¿verdad? Esta Y1336 tem bom efeito sobre Melia vastatrix, la roya e alguns pudros radiculares, principalmente os causados também por Rhizoctonia solani. Temos aqui em Costa Rica também, que é o Timorex Gold. Vê você que não é um microorganismo, sino que é um aceite essencial, verdade? Assim lo extraí diretamente de la informação disponível para o café em Brasil, pero é um bactericida muito interessante para esta Pseudomonas syringae, patovar garci, que causa uma mancha areolar muito importante que e se você não assinar, você vai ter problemas. Veja o que quero dizer a vocês. Eu posso fazer o controle desta enfermidade solo com este produto? A esta altura, vocês já sabem que não. É uma ferramenta mais que nos permite quedar menos dependente de las que estamos acostumados. Ha passado com muitos de vocês, passa com os agricultores com os quais trabalho sempre. Vê vocês este fenômeno. Professor, eu usava este fungicida e funcionava muito bem e deixou de funcionar. Foi o fungicida que cambiou? Não, não foi. Foi a planta que cambiou? Não, não foi a planta. Quem cambiou foi o patógeno.
nós outros selecionamos. E este é o principal problema que os fungicidas químicos nos traem. Nós outros generamos seleções de populações super resistentes. Essas estratégias de utilização de produtos, aceites essenciais, controladores biológicos, nos permite ter diminuído este impacto de seleção de populações resistentes. Para nemátodos, os nemátodos também nós outros podemos controlar com alguns naturais, verdade? Como a azadiractina, que é também vem desta planta, el nim, verdade? Que já escutamos falar. Em este caso, funciona como contra-eliminador, funciona contra a broca, funciona contra alguns nemátodos, como meloidorrina em suelo, verdade? Tamax, temos, e o tricodermil, ok? Também tem um efeito, tricoderma harcianum, tem um efeito nematicida, además do efeito fungicida conhecido. Aqui eu necessito falar um pouquinho, porque todos os vocês já devem haver escutado de tricoderma, verdade? Tricoderma é muito presente em nossos suelos tropicais, tem estes formatos bonitos, ok? Essas espécies de tricodermas, generalmente, elas nos ajudam a combater outros hongos, porque é um especialista, é um grande competidor por nutriente e por espaço, verdade? Muita gente me pergunta, e como funcionam as tricodermas? Essas tricodermas, elas têm adaptações muito fortes a níveis de temperatura, níveis de pH. O nicho ecológico são aqueles que estão relacionados em suelo. E veja que o suelo desses cultivos, um cultivo como o café, é onde ocorre toda a descomposição, toda a regeneração de novas esporas para novas infecções. Se você tem este ambiente muito colonizado, com boas populações de tricodermas, a ideia é que você vai ter aí suplanta com esta proteção por tricoderma, verdade? E isso te diminui muitos problemas. Vê o que digo a vocês, diminui muitos problemas. Não acaba. Problemas nós vamos a ter, verdade? E aqui eu puse para vocês também como funciona a tricoderma. Muita gente quer saber isso. Então, algumas tricodermas, veja que eu puse várias espécies, aí um montão no mercado. A mim me gusta muito tricoderma, não só o harciano, me gusta viride, tricoderma muito buena, asperellum, interessante. Então, há essas variações de espécies, ok? Pero, basicamente, há diferentes modos de ação. Alguns produzem antibióticos, outros produzem toxinas, outros produzem voláteis, que também podem ter função de combater outros hongos, verdade? Também são competidoras, como les dije, verdade? Competência, compite por nutrientes, compite por sideróforos, competem por espaço. E há lo que é muito interessante também, micoparasitismo. E ver que nas tricodermas, muitas vezes, as provas de laboratório se constituem, ou seja, se pode levar a produtos de uso em condições de campo. Ok? Aqui não é me proposto entrar em detalhe dos tipos de micoparasitismo para cada espécie de tricoderma, mas para que vocês lo lleven, lo tenham aí para suas informações. Aqui veja que, não sei se vocês podem ver como é o aspecto microscópico dessas tricodermas, quando nós outros observamos em microscópio, verdade? Aqui, esta imagem que está del lado esquerdo de ustedes na parte de abaixo, veja, a tricoderma é a parte amarilla que está crescendo dentro da estrutura de uma hifa de Pythium, que é ou seja, um patógeno. Então, esses tipos de interações é possível que nós outros logremos muito forte com tricoderma. E aqui os agentes
Estou com o tempo casi, ¿verdad? Pero, Rosa Amalia, ¿cómo estamos ahí? ¿Hay preguntas? Sí, tenemos una pregunta aquí que quedó por ahí con el tema de la roya. Nos dice que si puede aclarar a qué se refiere que a más carga, más susceptible a roya. Entonces, como que quedó ahí un poco incógnito. Entonces, Sí, yo digo, en Brasil hablamos, cuando hablamos carga, es la o sea, la cantidad de frutos, ¿verdad? Por planta. Quando você tem uma planta muito carregada de frutos, e nós notamos que estas plantas, em essas condições, se fazem mais suscetíveis. Ou seja, se põe mais fácil de ser debilitadas por roia, ok? E este é um fenômeno estritamente genético, ok? O café também, em condições brasileiras, algumas vezes funciona, tem a anualidade, ¿verdad? Algunos años, cada 2 años te va a tener una superproducción, ¿verdad? Y en el otro año baja producción. Pero es en este sentido, ¿ok? Hay una observación, hay una correlación en realidad. Plantas de alta performance, de gran productividad, más susceptibles a la enfermedad, más susceptibles a Emilia vastatrix. E os agentes bacterianos que nós podemos utilizar contra os hongos, temos algumas estratégias interessantes, ok? Aí todos os aspectos dos suelos supressores, que são aqueles suelos em que a microbiota é tão buena, ¿verdad? Que não permite o desenvolvimento de enfermedades. Isto é, eu he trabalhado em Amazônia com comunidades indígenas locais e a lo largo de los cientos de anos de cultivo, eles construíram seus suelos. Em Brasil, hablamos assim, ¿verdad? Brasil tem suelos muito malos em muitas zonas, ¿verdad? Pero a presença humana tem esta capacidade de construção de suelos. De usted cambiar toda a microbiota, ¿verdad? Os microorganismos, as dinâmicas que ocorrem aí, a ponto de ter um suelo supressor. O suelo supressor é aquele que, aún tenha o patógeno, este não causa problema em la planta, porque há uma comunidade de outros microorganismos que não lo deixam afetar a planta. Esse é o sonho nosso, ¿verdad? Como agrônomo. E hoje, o sea, nos últimos 10 anos, se está generando bastante informação em café sobre esses aspectos de los suelos supressores. E aqui vêm os bacilos. Muitos de vocês já han escutado, há várias espécies de bacilos também. Esses bacilos, eles são interessantes porque eles produzem estruturas que resistem no ambiente por muito tempo, que essas estruturas se chamam endósporas, endosporas, e estes bacilos, a depender da espécie, te vai ter um montão de atividade de formação de antibióticos. Este mecanismo de controle biológico é chamado de antibiose. E é quando a bactéria forma alguns compostos que vão impedir o desenvolvimento de longo. Además, também há bactérias que produzem substâncias que vão a funcionar como aquele indutor de resistência, como o acibenzolar S-metilo. Há cepas de bacilos, espécies de bacilos que funcionam como indutores de resistência. Aqui só para que tenham bactérias muito mais pequenitas que hongo, né? E nós outros lá temos assim quando observamos ao microscópio. E para insectos, ácaros, temos aí algumas opções também no mercado: Beauveria baciana, Issaria fumosorência, Metarrhizium anisoplia, que são inseticidas microbiológicos, são hongos utilizados, además de toda a parte macrobiológica, como são os predadores basados em tricograma, por exemplo, que é uma avispa.
Aqui, durante toda esta charla, hemos hablado de como considerar, de como usar essa estratégia de controle biológico, e me gostaria gastar esses últimos minutos para dizer isso para vocês, que nós temos que pensar em el controlador biológico como uma ferramenta mais para a redução de cargas químicas, dentro de uma estratégia super general, que é o manejo integrado em el caso de enfermedades, mas vamos falar de forma ampla, de manejo integrado de plagas. Aqui eu puse algumas experiências, algumas recomendações e a título de conclusão, verdade? Pero basicamente, este intercâmbio de experiência em el caso de produção de café e as dificuldades, os retos que cada zona enfrenta para solucionar a problemática, nós outros em Brasil temos aí muita coisa que contar dessa história, a ponto de trazer algumas, a título de resumo de todo isto que hablamos. As variedades resistentes, veja, a estratégia de método genético, é a primeira. Então, são ambientes cargados de herói, nós outros logramos muitas vezes um bom follaje, ou seja, quantidade de hojas, de ramas, sem a necessidade de aplicações muito fortes de química. Toda a parte do controle cultural, ou seja, a forma como os agricultores, os caficultores manejam suas plantações. Por exemplo, fazendo atividades diversas, aqui eu pus um exemplo de la poda, né? Ao momento que você hace podas, você diminui a população de micro-organismos que estão afetando suas plantas. Rotação de cultivos. Muitas vezes as pessoas pensam que rotação, sucessão de cultivos está relacionado só para anuais. Pero quando pensamos em café dentro de um paisagem florestal, a planta, você pode fazer acordos com zonas geográficas, acordo entre diferentes agricultores para distribuição de seus blocos de siembra dentro de uma zona geográfica. Controle biológico e barreiras, nós falamos aqui durante esta charla que há sim várias possibilidades, pero dentro de uma estratégia de barrar a carga química. E logramos, e já há exemplos de, ou seja, de barras de carga químicas em nível de 50, 60, 70, 80%. Então, isso é muito considerável. Considerando que há poucas enfermidades que são mais comuns, esta tem que ser o enfoque do manejo. Então, localicem as enfermidades que são problemáticas em suas zonas e põem sua energia principal em el manejo adequado de essas enfermidades. Evidente que quando você hace um manejo cultural, você vai evitar as práticas agrícolas inadequadas que sim, muitos de nós outros produtores lo hacemos. Ok? Ou seja, que são vários tipos de práticas inadequadas porque por X razão ocorrem. Então, temos que ter a humildade de reconhecê-las e evitá-las. E toda uma estratégia de renovação de plantações. Eu conosco gente que siembra café em Brasil que todo ano está renovando, substituindo plantas muertas, plantas com problemas. Então, essa estratégia de manter sempre toda a plantação viva. Por supuesto, a densidade de siembra é variável de lugar para lugar. Sin embargo, nós observamos que altas densidades de siembra têm a tendência de aumentar os problemas fitopatológicos. Bajas densidades de siembra nos permite conviver melhor com as enfermedades. Ok, gente, estou aqui, 19 em ponto, Rosa Malha.
Muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, profe. Y bueno, vamos a habilitar un par de preguntas. Así que los que quieran participar pueden levantar la mano. Y mientras vamos con una pregunta de Jair Merlano. Nos pregunta que si el extracto de NIN y el producto de Asamax, que es a base de azadiractina, que si tienen el mismo principio de acción y que si pues al final cuál podría, bueno, el químico va a ser un poco más efectivo, pero si el principio de acción es el mismo, nos preguntan por acá. Sí, el principio de acción es el mismo, ¿verdad? La, el producto en realidad utilizó la síntesis, déjame solo observar aquí, Rosamaria, que yo tengo esto más, déjame só. Ok, vamos a ver. Vea, la síntesis de esos productos, ellos imitan la molécula natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El principio de acción del extracto de NIM y de la azaractina es básicamente la misma, ¿ok? Ahora, agora vea. É diferente você comprar um produto comercial e comprar um produto que você tenha aí uma garantia de qualidade de extração, que seja, ou de síntese, que você mesmo fazer ou comprar de uma, ou seja, de um outro ambiente que você não conhece como se isso é extracto. Explico? Isso suele passar muito também entre os produtores de Brasil que a gente não tem os controles adequados principalmente de quando se trabalha com extractos, ¿verdad? Então, essa é minha resposta, que sim funciona, pero há que cuidar del origen. Excelente, profe, muchas gracias. Y bueno, por aquí tenemos la mano levantada de Maribel Cáceres. Yo creo que puede encender su micrófono y aquí pues estaremos escuchando su pregunta o su comentario. Adelante, Maribel. Buenas noches, Inge. Mi consulta era sobre la enfermedad del ojo de gallo. Está asociada a que la plantación de café tiene mucha sombra, pero en lo cual a nosotros nos recomiendan asociar una especie forestal en las plantaciones de café como la Tectoni grandis, que es la teca. Ah, Pero en la plantación hemos observado mucho ojo de gallo. Yo creo que es lo que le ha afectado, sería mi pregunta. fantástico, Maribel, que interessante, um caso muito aplicado, ¿verdad? Ah, esta mancha ordegádio eu la vejo muito frequente aqui também em Costa Rica e veja que aqui, os lugares que tenho visto, é muito interessante, Maribel, porque em lugares em donde lá temos com alta umidade, em condições de pleno sol, sem sombra, parece que é mais severa, ok? Em condições de barrura, eu não sei como é tu condição, ¿verdad? Ou seja, mais forte a enfermidade. Quando Eh, nós outros temos aqui uns sistemas agroflorestais sembrados, que em realidade nós outros temos um nível de sombra mais forte em este lugar, em condições de barrura de novo. Você me está falando que tu lugar é alto, ¿verdad? sí. Então, em esta condição, em donde você tem uma interceptação por um árbol. Estamos falando aí, imagina-te, Maribela, um espaço de 5 a 7 metros entre a punta de la copa, ok, del café, para o início del árbol, ¿verdad? Então, você tem um espaço grande aí de ventilação, menor insolação e, por incrível que pareça, menos quantidade, ou seja, as epidemias de ojo de gallo menos severas. Isso é bem marcante.
Eu não sei a indicação que te estão dando aí, os técnicos, quizás eles observam algo parecido, a ponto de indicar uma árvore, verdade? Há mais uma teca que tem esta conformação, ou seja, em algum momento diminui as hojas ao longo do tempo, verdade? Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Maribel, por la consulta. Vamos a dar espacio pues a una pregunta más. Aquí tenemos a Alex Cueva con la mano levantada, pues puede encender su micrófono y hacer su pregunta. Y aquí pues el profe estará atendiendo la consulta. Y veo que pues también hay muchas preguntas en el chat. Ahí si algunas no las podemos atender, pues las estaremos contestando en adelante. Así que Alex, si está por ahí, le escuchamos su pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno, para la aplicación de los biocontroladores, ¿es aconsejable aplicarlos solos o con un foliar acompañando? Alex, qué buena ¿Me escuchó? pregunta. Sí, sí, he escuchado. Muchas gracias por su pregunta. Alex, Gracias. la tendencia es mezclar. Nosotros somos productores, ¿ok? E nosso conhecimento, ustedes jóvenes, todos aí, caficultores, nós temos que conhecer nossas mesclas. Vê você, todos esses produtos biológicos, nós podemos mesclá-los. Agora, Alex, há que saber hacerlo, ok? Estamos trabalhando com micro-organismos vivos. A mim me gusta muito o exemplo de tricoderma. Para que tenha uma ideia, Alex, em Brasil, nós já estamos mesclando biológico com químico. Vocês podem pensar, por este professor está louco, né? Pero quando se conhece o produto, te vai poner um químico que não mata seu biológico, ok? E que mata a plaga que tu tens interesse. Em este caso, que você me está falando de fertilizante foliar, os únicos cuidados que tu tens que considerar é ler o rótulo para ver o pH, ou seja, que tão ácido são seus foliares, porque isto sí pode ter uma afectação em la viabilidade, ou seja, em la vida de seu biológico. Sin embargo, Alex, considere que aunque usted mate em la mezcla 90% de seus tricodermas, estou falando de tricoderma. Os 10% que sobreviveram, eles têm uma capacidade de colonização incrível, ok? Então, justifica aproveitar sua mano de obra, os custos, verdade? E, em este caso, fazer uma fertilização foliar mesclado com biológico, sim, completamente possível. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, también a los muchachos que han hecho esas preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas en el chat, pero por temas de tiempo, pues ya no podemos abordar más preguntas. Aquí nosotros desde el staff de jóvenes caficultores, pues muy agradecidos con el profe que nos trajo pues este tema tan bonito de control biológico, ¿no? Que sabemos, como él lo dice, es una estrategia más para pues minimizar el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces, pues esas estrategias son las que tenemos que ir afinando, tenemos que ir buscando otras soluciones y no pues solo pensar en un producto químico. Así que, profe, muchísimas gracias y bueno, lo invito a que si quiere decirle unas palabras a los jóvenes, pues ya veo que aquí tenemos de diferentes países como en la ERF. Entonces aquí pues hoy tuvimos como 260 conectados en Zoom y también pues en Facebook, en YouTube y Telegram también son nuestros canales pues donde nos ven. Así que, profe, pues yo lo dejo para que le diga algunas palabras a los que fueron hoy sus estudiantes. Y bueno, yo también hoy me sentí como un estudiante de nuevo en la era. Así que, Oh, profe, tranquila. Rosa Amália, para mim é um honor, de novo, assim, só tenho que agradecer por la oportunidade. O mensaje que me gostaria de deixar para todos estes, ou seja, essas pessoas, estes jovens, pessoas jovens, verdade? Todos nos consideramos jovens, esta energia, esta gana
de hacer algo diferente, de cambiar. Então, meu conselho para vocês é isto, que continue significando e ressignificando, em el caso específico, o cultivo do café em suas zonas. Todos aqui, essas pessoas todas, vocês estão interessados em café, em produção de café com qualidade. Isso nos motiva, então vamos fazê-lo corretamente. Então, mi consejo, de novo, não é demonizar nenhuma estratégia de controle de enfermedades, é reconhecer as enfermedades, reconhecer que temos várias ferramentas disponíveis, aprender a utilizá-las com a cabeça aberta e com humildade, aprender a utilizá-las e reconhecer quando a coisa não está saindo bem, reconhecer que falhamos também em la atividade agrícola. Perfeito? Essa é minha orientação para todos vocês. Com muito gosto, aí tem meu contato, Rosamar. Qualquer coisa, estou disponível por correio, ok? E aí estamos falando. Excelente, profe, Muchas y gracias a muchísimas todos. gracias. Realmente estamos muy agradecidos, pues, por lo que usted